Flávio Cordeiro da Flambe, beleza? Hoje eu vou mostrar para você como fazer um ícone chapado assim, virar um 3D assim, bonito desse jeito, usando só os efeitos do próprio Figma. Vamos lá dar uma olhada? Já deixei separado esse elemento, que é um ícone de um coração. Você pode fazer, pegar o ícone de coração que você tiver aí. Eu peguei esse aqui do Feather Icon, que é um plugin. E a gente só quer o formato dele, então eu vou arrancar ele daqui de dentro. E vou deletar essa parte aqui que eu não preciso mais. E agora nós temos o nosso ícone que a gente precisa. Agora eu vou criar o balão que fica ao redor dele. Então eu vou clicar em R para ir em retângulo. Colocar aqui, colocar para baixo para ter uma referência visual. Vou tentar fazer mais ou menos aqui no olho um tamanho que fique interessante. Puxar aqui o raio. Deixar bem evidente aqui. Eu acho que tá bom. Beleza. E agora eu vou fazer aquele negocinho aqui do balão, né? Clicar. Eu poderia fazer um formato aqui também. Posso pegar esse polígono aqui, puxar, girar, clicar os dois, centralizar. E agora a gente vai unir aqui. Union Selection. Beleza? Ele veio para cima, eu vou passar para baixo novamente. E agora eu não quero que ele fique... Deixa eu mudar a cor disso aqui para ficar mais fácil de visualizar. Eu vou colocar o vermelho aqui que eu acho que eu vou usar. E eu vou colocar um raio aqui. Como que a gente faz isso? Mas provavelmente... Tá, eu vou mexer no raio aqui para vocês. Ó, eu tô indo aqui no raio aqui. Só que eu não gosto porque... Provavelmente o raio que eu queria aqui, é que ficou bom assim. Vou deixar assim. O raio daqui aqui acho que ficou legal. Deixa eu ver. Longe. Ficou pequeno só, né? O legal desse Union é que tu consegue digitar. Ó, cliquei duas vezes. Vou clicar Shift Alt junto e puxar para ele crescer no centro, né? Consegui fazer escala no centro. E eu acho que a escala tá boa. Beleza? Assim mesmo, tá ótimo. O raio tá bom ali, o raio tá bom aqui. Eu quero deixar ele com raio, quero deixar com cara de fofo. Quero deixar ele sem pontas assim. Beleza, nós temos nosso frame aqui. Eu vou ajeitar aqui o nosso coração também. Eu não vou usar ele com stroke, eu vou usar ele como fio. Vou acrescentar um fio aqui e vou tirar esse stroke daqui que eu não preciso mais. Elementos prontos. Eu vou começar com os efeitos do balão. O que a gente vai fazer? A gente entende as coisas em 3 dimensões por causa da luz e sombra, né? De profundidade que a gente entende e o nosso cérebro faz essa percepção. E é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer uma ilusão de um objeto 3D. A primeira coisa que eu gosto de fazer é um gradiente. Então, para a gente fazer um gradiente, eu vou clicar aqui na nossa cor. Ele está como Solid. A gente vai colocar como Linear. Quero fazer um gradiente nele. Pronto, ele já ativa aqui para mim. Só que eu não quero que ele seja transparência aqui. Eu quero que ele seja uma cor preenchida. Então eu clico nele aqui. Tá vendo que tá em 0% aqui? Vou colocar 100%. Beleza. Só que as duas cores são iguais agora. Então não tá fazendo gradiente nenhum. Como que eu vou fazer esse gradiente? Mudando a cor. Só que notem que eu vou fazer ele sutil. Eu não quero que fique uma coisa evidente. Então não faça nada muito extravagante como isso. Que fica estranho. Ctrl Z. Você já só pega aqui e arrasta um pouquinho para baixo até você ter uma noção visual interessante, mas não tanto. Acho que aqui tá bom. Beleza. Agora eu vou fazer como se a luz viesse daqui, né? Da esquerda para a direita. Então eu puxo ele para cá. Quer dizer, ele vem para cá e um pouquinho para cá. Esse gradiente é para ser bem sutil mesmo, que não é ele que vai dar, ele vai dar uma diferenciação, mas não vai ser tanto assim. Beleza, gradiente pronto. Vou fazer uma iluminação nele como se esse balão fosse meio arredondado assim nos cantos dele. Então, a gente vai fazer uma iluminação vindo daqui, ó, daqui para cá. Beleza? Vou até colocar um esferinho aqui para a gente entender. Nossa luz vai vir daqui, que é o nosso spot. Então a gente tem que fazer toda essa leitura para fazer a luz e sombra de tudo, né? A gente vai no nosso efeito,
clica nele. Ele, por default, dá o Drop Shadow, mas a gente vai usar o Inner Shadow. Eu vou dar uma escurecida nesse Inner Shadow para você ver o que está acontecendo. Na verdade, ele já está bem escurecido. Eu vou deixar em 50% aqui. Ó. Ele está fazendo a sombra interna aqui, só que a gente quer iluminação nele, né? Não quer que seja sombra. A gente consegue mexer a posição dele aqui. Consegue no X, no eixo X também a gente consegue mexer. Só que eu quero que ele seja a luz dele. Então eu vou colocar um vermelho mais claro aqui. Beleza. Na verdade eu vou deixar ele bem branco aqui para você entender o que está acontecendo. Depois eu arrumo. E a gente vai mexer um pouquinho aqui. Eu quero que ele tenha iluminação aqui e aqui. E quanto menos blur eu deixar, mais com cara de canto vincado vai ter aqui, ó. Ele parece que é um cubo, né? E eu quero deixar ele mais arredondado, digamos assim. Então eu dou mais blur nele. Fica mais fofo. Um pouquinho mais. Aí, ó. Exagerei bastante. Beleza, é isso que eu queria. Aí você pode aumentar a porcentagem dele aqui, então em 50%. E eu vou mexer mais uma coisa aqui, que é no Blend Mode. Se você já trabalha com Photoshop, Illustrator, já deve ter se deparado com um Blend Mode. Eu não vou entrar muito a fundo nisso, mas você pode ir no Screen aqui ou no Lighting aqui. É só para ele dar um blend melhor com essa cor aqui, vai ajudar a nossa composição. Agora que a gente fez a luz, tá vindo de cá. Quando tem uma luz aqui, o que acontece do outro lado? Sombra. Então a gente vai colocar a sombra aqui. Como que eu vou fazer isso? Eu vou copiar o efeito que a gente já está aqui para eu só replicar ele, digamos assim. Então eu vou dar Ctrl C, clica aqui, ó, no canto, Ctrl C, Ctrl V. Ele já replica para mim. Ó, até ficou interessante, ele deu mais um brilho aqui. Até isso me fez pensar uma coisa. Deixa eu só... Eu desliguei a visualização dele e vou voltar para aquele que a gente estava mexendo. Eu vou aumentar um pouco essa porcentagem aqui. É isso, vou aumentar um pouquinho mais, vou dar um pouquinho mais de blur. Aí, assim eu achei que ficou mais legal. Tá, voltamos lá pro nosso que vai ser a sombra, que é esse aqui. Vou dar um acender aqui. Só que ele tá lá, né? Então a gente vai mudar. Vou colocar ele bem escuro aqui pra você entender o que tá acontecendo. Por que ele não apareceu agora? Tá bem fraquinho, porque a gente deixou no linear aqui no screen. A gente ou deixa no normal, ou no caso eu vou usar um multiply. Eu já sei que eu vou usar um multiply, então eu já vou clicar aqui. Ó, a gente consegue visualizar, mas não é isso que a gente quer. A gente não quer a sombra lá, a gente quer a sombra pra cá ao contrário. O que a gente pode fazer para fazer o contrário? Eu posso colocar, se eu quiser, só mudo os valores aqui. Coloco negativo e negativo. Pronto. Claro que isso aqui fica bem certinho. Se tu quiser ainda dar mais umas reguladas, você pode. Eu acho que eu vou diminuir um pouco. Não quero que ele esteja tanta sombra assim. Seja um pouco. E esse preto tá me incomodando. Vou deixar ele um pouquinho mais assim. E o que mais que tá dando de errado aqui é porque se o efeitos aqui, ele segue a ordem hierárquica de quem tá em cima e quem tá embaixo. Como a sombra tá em cima, ele tá por cima do brilho. Então, só que eu quero que ele fique embaixo. Então eu só pego aqui e arrasto para baixo. Já viu que melhorou um pouquinho mais o visual, e é isso que eu queria. E a gente pode fazer mais alguns ajustes se a gente achar necessário. O que eu vejo aqui que eu poderia mudar? Talvez você não esteja vendo muito essa sombra, mas é justamente isso. Eu não quero que ela fique muito evidente, que eu acho que fica feio quando fica muito marcado. Não é essa a proposta aqui, eu quero que ele fique sutil. Beleza. Para o nosso balão é isso. Eu acho que está um efeito bem interessante aqui. Agora aqui para o coração, como ele é um tom claro, geralmente quando a gente faz retoque, manipulação de tons claros, branco ou creme ou algo desse tipo, é mais desafiador fazer, porque os tons são muito sutis entre a luz e a sombra, e tu tem que ter um certo feeling ou uma certa experiência para tu identificar isso, né? Então,
Talvez a primeira vez que você faça fique um pouco pesado, carregado, mas eu vou tentar aqui dar alguns macetes para você tentar fazer isso do mais natural possível. Então vamos lá. Para o coração, agora a gente vai fazer a cor base dele. Por mais que o coração seja branco, a cor dele não pode ser branco. Porque se você olhar ao seu redor, o que tem de elementos brancos ao redor de você, ele não é 100% branco. Ele provavelmente tem influência de sombra, de luz ao seu redor. Então a gente tem que fazer a mesma coisa aqui. A gente tem que começar com um tom base dele. Até porque se tu for fazer a iluminação dele 100% branco, a gente não tem como fazer mais do que o 100% branco aqui. Ele precisa ter um tom médio para que você consiga assim colocar a iluminação e também a sombra. A gente poderia descer isso aqui, né, fazer um tom de cinza, mas se você já me conhece no canal, sabe que eu não gosto de fazer luzes totalmente cinza nem sombras totalmente preta. Eu gosto de ter algum elemento, alguma cor do elemento, assim, mesmo que seja um pouco. Por exemplo, aqui. Um pouquinho pro lado, vou escurecer, acho um pouquinho mais aqui. Beleza, assim tá ótimo. Isso aí, nós temos nossa cor. Só que a gente vai fazer o gradiente aqui também. Então, Solid, Linear, vai dar aquele mesmo esquema, vou clicar aqui, vou vir aqui, 100%. Ok. E eu vou talvez escurecer um pouquinho aqui embaixo, ao invés de clarear lá em cima. Depois eu posso mexer um pouco. Vou deixar esse aqui para cá, porque ele vai vir da iluminação. Nosso pote que está aqui do lado, segundo a nossa leitura. Ficou bem sutil. Acho que eu clarei um pouquinho aqui para... Eu acho que ficou demais. Aqui. Depois eu ajusto. Mas mais ou menos isso. Beleza, nós temos nosso gradiente. Fechou. Cor base pronta, agora vamos para a iluminação dele também. Vamos no efeito, clica mais uma vez. Drop Shadow, vou colocar Inner Shadow. Vou colocar bem forte para você entender o que está acontecendo. Fazer a mesma coisa, a gente vai puxar ele para o lado e reduzir um pouco o Y aqui, eu acho que ele está muito em cima. E aqui vai ser a nossa iluminação, né? Então eu vou trocar disso aqui para totalmente branco. Fazer o nosso efeito ali. O que eu posso mexer aqui? Então, de aumentar um pouquinho esse blur aqui para ele ficar bem sutil mesmo. E eu acho que é isso. Por enquanto é isso. Como eu disse, a gente vai colocando as coisas e vai avaliando ao todo, mas eu acho que tá bem legal. Então, a gente vai fazer a nossa sombra. Como é que a gente faz nossa sombra? Eu gosto de copiar aqui. Mas se você quiser clicar aqui, a gente pode voltar ali. Vou fazer isso aqui agora. Shadow, Inner. Ok. Inner. Agora a gente vai colocar para baixo, né? Então eu vou colocar positivo aqui. E no X eu vou colocar um pouquinho para cá. Assim. Como aqui vai ser sombra, nosso spot está aqui. Tá vindo para cá. A sombra se cria aqui. Tá vendo que eu tô deixando ele com bastante blur, porque se eu deixar com pouco blur, ele vai ficar um efeito de um coração um pouco mais duro, olha só. Entendeu? Deixa com zero blur ou com menos blur, deixa ele fica parecendo que ele tem uma lateral aqui reta e aqui tem um vinco. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele seja bem arredondado mesmo, como se fosse bem fofo mesmo. Assim. Beleza? Só que, como eu sempre digo para vocês, eu não gosto de usar o Shadow totalmente Shadow. Se você quer saber um pouquinho mais, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu explico mais sobre luz e sombra. E você vai ver, vai entender um pouquinho mais isso que eu estou falando agora. E lá eu entro mais a fundo. Estamos com isso aqui totalmente... Vou colocar um pouquinho mais avermelhado aqui. Coisa que a gente esqueceu que foi, na verdade fui eu. Aqui que é colocar em Multiply. Eu vou colocar Multiply. Esse aqui eu vou aumentar para 50%. Tem um pouquinho mais de controle. Deixar ele mais avermelhado. Assim eu gostei. Poderia ser assim, mas acho que vou colocar um pouquinho mais de tons escuro aqui. Ok, isso aí. Poderia aumentar um pouquinho esse blur. Ou não. Beleza, sim, ficou legal. Qual que é o problema que nós temos aqui?
tinha no outro. Nossa sombra tá por cima da nossa iluminação. Vou dar um zoom aqui para você ver como é que ele melhora. Aqui você só arrasta aqui, ó, para baixo. E, ó, agora ele apareceu mais as iluminações lá, as bordinhas aqui. Ficou bem legal. Dá pra gente brincar mais. Eu posso colocar essa luz que tá entrando aqui. Ela também poderia entrar aqui. Porque é um pouquinho mais técnico de explicar, mas quando tem uma esfera, ela entra luz por todos os lados. Por mais que nossa iluminação esteja por aqui, ela pode ter ido lá digamos, por trás e avançado um pouco aqui. Então, só para mexer um pouco, eu vou mexer um pouquinho no eixo X para entrar, ó, ela só para vazar um pouquinho mais aqui. Percebe que ela ficou um pouquinho mais interessante? Vou aumentar a porcentagem aqui, que eu acho que vai para ver melhor. Ó, ela tem uma iluminação entrando aqui. Isso dá uma diferença bem legal. Eu acho que ficou bem legal o coração aqui. Só que tem um problema que eu não gostei. Eu acho que nosso gradiente aqui ficou muito fraco. Ó, tá vendo que ele ficou totalmente branco aqui. Eu não gostei disso. Então eu vou aumentar um pouquinho mais aqui. Talvez eu vou ter que mexer de novo em alguns parâmetros. Ok, o interessante de ter colocado multiply na sombra ali, mesmo que eu escureça aqui, ó, ele vai se adaptando. É legal de colocar o blend mode. E nesse gradiente aqui. O que eu tô fazendo aqui é detalhe, mas você percebe que a luz e sombra elas estão bem sutis, assim, elas têm uma diferença pouca, elas não tão drásticas. Se você contrastar muito, ele vai ficar pesado. De luz e sombra é isso. Só que uma coisa me incomoda, eu não gostei desse coração com a ponta aqui eu não gostei desse coração com o vinco aqui. Eu vou tirar um pouco desse vinco, indo no nosso... aqui no corner, aqui. Ele dá esse pauzinho aqui, mas a gente já vai resolver. É só um pau, que eu não sei o que é isso. Ó, já voltou. O coração eu só arrastei ali e já melhorou. Ou coisa. Pra cá. Só que eu exagerei, ficou muito. Calma. Ficou legal. Só que eu gostei do 1 aqui, mas não gostei dele lá. Eu acho que de lá eu não vou colocar. Nessa parte aqui eu vou deixar reto mesmo. Então você clica nele. Se você clicar nele e deixar, ó, tá vendo que ele tá selecionado? É o único que tá em azul. E ele tá como 1 aqui. Eu vou deixar 0. Aí, ele não mexe no outro lá. O outro lá continuou o raiozinho do jeito que eu queria. Beleza? Espero que até agora você já tenha curtido no vídeo. Se você esqueceu de curtir porque tá muito bom o vídeo, curte agora, por favor, que ajuda bastante o canal. E vamos fazer nossa sombra para fechar o nosso efeito. Clica mais um efeito aqui. Shadow, do jeito que já tá aqui, já tá bom pra caramba. Só vou fazer uns ajustes. Fazer um vermelho bem escuro aqui. Aumentar a porcentagem, talvez. Talvez vai ficar pesado. Não, tava bom do jeito que tava. 30. E vou deslocar ele pra direita. Porque, como a gente já disse, a nossa luz está vindo de lá. Ele fica aqui. Talvez esteja muito sutil. Vou aumentar um pouquinho mais essa porcentagem aqui para 40. Bem, vai de você. Aumentar um pouquinho o blur. Eu gostei desse 40 não. Vamos no 50. Vamos 50 mesmo. Ficou bem legal. Eu só acho que agora o coração tá meio... Vamos lá. Vamos reduzir para ver ele de longe, né? Cara, ficou bem legal esse coração, hein? Ficou do jeito que eu queria. Ficou fofo. Parece que ele é arredondado, né? Tanto aqui também. Mas ficou bem interessante. Olha que coisa linda o nosso círculo em 3D. Se você ficou até aqui, espero que tenha gostado. Dá aquele joinha no canal. Eu vou dar mais 2 dicas, já que você ficou. Primeira, se você quiser fazer a sombra do balão aqui, você pode fazer 2 formas, né? Você pode
fazer uma esfera aqui. Pode ser para esse tomzinho aqui, apertar efeito. Em vez de drop, a gente vai fazer o layer blur. Então, clica aqui, deixar um pouquinho mais avermelhadinho, um pouquinho aqui. Ó, já dá um efeitinho bem legal. Ou você pode fazer o tradicional, né? Você vira, delete isso aqui. Colocar mais efeito aqui. Ó, o nosso bom e velho drop shadow. Pode fazer uma distância maior aqui, ó. Pode dizer que ele tá bem longe do fundo, né? E quando ele tá longe do fundo, a sombra fica um pouco mais difusa. Eu vou exagerar aqui. E coloco um tomzinho de vermelho que nem a gente colocou no outro aqui. Aqui da frente. Ó, bem sutil. Se você quiser colocar um pouquinho mais avermelhado, você bota, mas ficou lindo. E a última e mais foda dica é essa aqui. Tira isso aqui fora. A gente não quer mais. Olha só que legal. E olha como é importante fazer essa leitura em cada fundo. Ó. Aqui eu já teria que reduzir um pouco esse vermelho. Se fosse, daria pra fazer num fundo branco. Só que eu teria que trocar um pouquinho as cores aqui. Talvez eu deixar um cinza um pouquinho azulado aqui. Aqui também, um pouquinho mais escuro. Mas você entendeu a lógica, né? E olha que legal. Se a gente for lá no nosso... Esse aqui, no Feather Icon. Eu vou pegar esse ícone aqui. Olha, já caiu ali, porque eu sabia que eu queria fazer. Não, vou tirar daqui, eu só quero o elemento. Vou puxar o elemento aqui. Opa. Vou jogar ele pra cá. E agora, se você não curtiu o vídeo ainda, você vai curtir agora. Clica direito. Copy Paste As. Copy Properties. Ctrl Alt C. E Ctrl Alt V. E olha só que lindo. Sem nenhum trabalho. Claro que se foram outros tipos de elementos, como os dois são parecidos, ficou legal, né? Ele é uma nuvem, ficou bem legal. Talvez em outros elementos mais detalhados não. Mas olha só, rapidinho a gente já recriou outro balão em 3D. Espero que você tenha gostado e pratique, senão você não aprende. Só olhando infelizmente a gente absorve pouco. Você tem que praticar para conseguir fazer coisas legais assim. Valeu!